Olá a todos, meu nome é Luiz Eduardo. No vídeo anterior eu ensinei como fazer a instalação do OpenSense via Live CD. Agora a gente vai fazer a instalação dele física mesmo, sem ser via Live CD. Então, a mesma coisa, entrando no site aqui opensense.org, na aba Download, no link Download, estrutura AM64, opção DVD e seleciona aonde está sendo baixada a ISO. Aqui no caso Brasil, só clicar em Download, ele vai fazer o download da ISO para você. Feito isso, a gente vai aqui na nossa VMware criar a nossa máquina virtual. Vou criar uma nova máquina. Seleciona aqui aonde que está a imagem da ISO. Já selecionei, vamos avançar. Vamos nomear a nossa máquina virtual OpenSense. Vou selecionar a pasta aonde eu quero que ela seja instalada. Eu já tenho a pasta aqui separada para fazer a instalação. Avança. Capacidade do disco. Eu vou criar com 50 GB essa máquina. Seleciona Sing. Aqui, Sing File. Avança. Vamos customizar a nossa máquina agora. Por padrão, ela funciona com 256 de memória e um processador. O que eu vou fazer aqui? Como eu estou gravando, para não demorar muito durante a instalação, eu vou deixar essa máquina com 8 GB. 3 núcleos do meu processador. A primeira placa aqui de rede, a gente vai deixar ela em Host Only. Vamos adicionar uma nova placa, selecionando ela, deixando em NAT. As demais opções pode ser retirado, USB e Sound Card. Eu vou deixar por enquanto isso daqui porque não faz muita diferença para mim, mas isso pode diminuir o uso de memória da sua máquina, então é aconselhável você retirar o USB Controller e Sound Card. Feito essas configurações, vamos fechar e finalizar. Ela já vai startar a máquina. Startando a máquina aqui, assim que aparecer o logo do OpenSense, a gente vai dar um Enter. Aqui, deu Enter. Agora é só aguardar ele inicializar. A mesma coisa por padrão aqui da instalação do Live CD que tem do vídeo anterior. Porém, tem um detalhe apenas que a gente vai fazer a alteração aqui nessa instalação. Que aí sim ele vai fazer a instalação física da máquina. Ele não vai ficar rodando via Live CD. Vamos aguardar ele concluir aqui. Nessas opções que aparecem aqui na tela, a gente não pressiona nada, a gente continua deixando ele seguir em frente, até ele chegar ao final dessa primeira parte, onde ele pede o usuário e senha. Bom, agora que ele já subiu aqui, ele dá um bip no final quando ele termina a instalação. Aqui que é a parte que é diferente da instalação do Live CD. No login, por padrão, é root. Só que se você colocar root, no login ele vai inicializar a instalação via Live CD. Então aqui o que a gente faz? A gente vai entrar com o usuário installer, a senha padrão OpenSense, tudo minúsculo. Ele entra na nossa instalação física. O que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui até Brazilian Ascent Case,
dá o Enter. Ele vai pedir para testar. Eu não preciso testar. A gente pode subir e clicar para continuar. Aqui a gente tem duas instalações, UFS e ZFS, que são as mais importantes. O FS é por padrão comum fazer instalação. O ZFS é quando a gente vai fazer alguma configuração para storage, tipo um banco de dados com alto tráfego. Como não é o nosso caso, a gente vai o FS mesmo, selecionar ele e dar OK. Ele vai perguntar aqui aonde a gente quer instalar. Então eu vou selecionar aqui a VMware de 50 GB, que foi aquele disco que eu criei lá no começo. Vamos dar OK. Ele vai perguntar que ele precisa de uma partição de 8 GB, a gente dá OK. Ele pergunta, tem certeza? Para a gente poder voltar ou não, a gente vai selecionar Yes e dar o Enter novamente. Aqui ele inicializa a instalação. Como por padrão, eu costumo não fazer cortes no vídeo para caso ele apresente algum erro ou dê algum problema a gente poder solucionar. Então eu vou aguardar ele fazer essa instalação. Como eu aumentei bastante a quantidade de núcleos e de memória, eu creio que não vai demorar muito. Gente, ele pode demorar mesmo, tá? Às vezes a gente pensa que ele travou a instalação, mas ele não travou. É só continuar aguardando.
Bom, concluído aqui, ele vai para essa próxima tela. Aqui tem um procedimento que é muito importante, que é trocar a senha de administrador, para não ficar o PNSense. Isso daí é muito óbvio, né? Você não vai deixar a senha que vem de padrão de fábrica, porque senão qualquer pessoa consegue acessar seu firewall, então ele não teria utilidade nenhuma. Então, colocando aqui uma nova senha, confirmando ela. Ok, a gente vai e seleciona Exit e dá o Enter. Novamente, ele vai aparecer aqui que ele vai rebootar, ou seja, ele vai reiniciar a nossa máquina para subir a versão do OpenSense instalada fisicamente mesmo. Reiniciou, eu desconecto aqui o drive de CD. Ele vai iniciar, não precisa apertar nada. Enquanto ele está inicializando aqui, vamos já aqui em ferramentas da nossa máquina. Vamos aqui no CD e vamos desmarcar essa opção, para ele não conectar na hora que ligar a máquina, que senão ele vai subir novamente e depois que a gente fechar tudo e ligar o computador de novo, ele vai subir pela instalação de novo aqui da ISO. Então a gente deixa por padrão assim, para ele não utilizar mais essa mídia de CD e DVD. Como a gente não vai utilizar ela para fazer nenhuma outra instalação em cima do OpenSense, a gente desconsidera a utilização dela. Bom, ele apitou novamente, já chegou aqui na tela inicial. Vamos colocar aqui, agora sim, depois de fazer a instalação com o usuário installer, agora sim a gente entra com o usuário root. Insere a senha que a gente tinha criado. E prontinho, está instalado. Agora vamos fazer a configuração. Por padrão, ele pega o IP aqui, ó, da nossa rede física real. Porém, isso daqui não é o que a gente vai utilizar. Se a gente tentar usar isso daqui, ele não vai funcionar. Vamos entrar aqui só para demonstrar. Opção 7 para ele pingar. Vamos pingar o IP do Google. Ele pinga perfeitamente. Vamos tentar pingar ele de fora para dentro. Ping. Vamos olhar aqui o IP 192.168.1.1. Pingou normal. 192.168.1.1. Não conecta. Por que isso daí? Ele está conectado com a configuração da nossa placa de rede real, física. Para isso, na hora que vocês estiverem utilizando, fazendo a instalação, vocês vão vir aqui nas configurações de rede do computador, alterar opções do adaptador, ele vai abrir aqui ele vai aparecer a nossa rede física, que é aquela 192.168, a nossa rede para a internet, que é a NAT, e a rede interna, que é aquela host only que a gente criou. Então aqui, eu sei que a NET 1 é a minha para fora nateada. Eu vou vir aqui no IPv4 e vou olhar qual que é o range que eu tenho que configurar. 192.168.150. Vamos fechar isso daqui. Entrar nele na opção número 2. Opção número 1, que é a LAN. Ele pergunta se quer configurar via DHCP. Se eu colocar isso, ele vai configurar automático. Então eu não quero configuração automática.
Aí ele pede para que eu insira o número que eu quero configurar. 192.168.150, eu quero o final 200. A máscara 24, dou mais um Enter. Ele pergunta se eu quero configurar o IPv6. Eu não quero configurar o IPv6. DHCP do IPv6 também não quero. Mais um Enter. Ele pergunta se eu quero colocar o DHCP server já no servidor. Eu ainda não quero fazer isso. Trocar o HTTPS para HTTP eu também não quero. Se eu quero que ele gere o certificado, eu também não quero. E reset a interface web, isso sim. Feito a configuração, só aguardar que ele conclua. Concluiu. Vamos testar novamente. Opção 7 para a gente pingar o IP. Vamos pingar novamente o IP do Google. Pingando normal. Vamos pingar agora de fora para dentro. Também está pingando normal. Vamos ver agora a interface web. Ele vai dar um erro aqui de privacidade, como ele não tem o certificado ainda criado, ele dá que o site é inseguro. Nesse caso, como é nosso ambiente de estudo, a gente vai em avançadas, prosseguir para o endereço não seguro. Estamos aqui dentro do nosso OPNsense pela interface web. Vamos entrar dentro dela só para a gente ver. Ele dá aqui o bem-vindo. Aqui ele já dá a configuração para a gente inicial da tela. Então, OPNsense, o nome do servidor, o domínio eu ainda não vou criar, eu vou fazer isso depois no IP. A língua que a gente quer, português Brasil. Aqui o meu Google está traduzindo automaticamente, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Pode ver que agora ele está todo em inglês. Eu vou deixar ele em português para ficar mais fácil primeiramente. Deixa essas opções marcadas e as outras não marcadas. Vamos para próximo. Muito importante também selecionar o horário que a gente está. Por que disso? Se seu servidor tiver com um horário errado, em alguns sites a confirmação ele vai bater lá e vai dar que está errado. Ele não vai permitir que você acesse algumas funções devido ao horário estar errado. Então vamos achar aqui América São Paulo, que é o meu caso. Avança. Essas opções não precisa alterar nada ainda. Deixa as duas últimas marcadas da mesma forma. Dá próximo. Aqui o nosso IP, que a gente configurou aquela hora aqui. A máscara 24. Dá o próximo novamente. Senha do root, confirmação da senha. É a mesma senha que a gente alterou no final da instalação. E recarregar. E prontinho, ele já está configurado. Muito importante também, vamos checar os updates da nossa máquina. No outro vídeo que eu fiz, ele estava com as opções para baixar as atualizações que estavam pendentes. No servidor aqui, quando a gente seleciona as imagens, ele vai aparecer essa como última versão, 21.7.1. Porém, a atualização já está em 21.7.3. Então a gente fecha aqui a informação e vamos clicar para atualizar. Aguardar ele fazer o download todo aqui, fazer a atualização.
Esse vídeo ele tá ficando um pouco maior do que o outro, porque eu já estou fazendo as duas fases no mesmo vídeo. No outro eu fiz somente a instalação e depois essa primeira configuração. Nesse daqui eu já estou fazendo ela por completo, já para não ter que fazer dois vídeos separados, subir dois vídeos para vocês verem. Então aqui a configuração, a instalação inicial e a configuração inicial já fica tudo junto.
Bom, ele atualizou, concluiu aqui a nossa atualização. Ele reiniciou o dispositivo. Aqui na nossa VMware a gente pode ver que ele está reiniciando ela. Vamos aguardar ela subir agora. Perfeito, ele subiu aqui novamente. Vamos entrar com a senha root, o usuário root, desculpem. A nossa senha. E subiu aqui o nosso servidor. Vamos ver se ele está funcionando aqui. Root. E ele já sobe aqui com o painel funcionando perfeitamente. Todo o sistema aqui está verde porque ele está funcionando, né? As nossas duas redes. O uso da CPU está em 0%. Tamanho das tabelas de status. O uso da memória em 3%. O uso do disco em 5%. E esse é o vídeo de hoje. Por enquanto é isso. No próximo vídeo a gente começa já a fazer as configurações dentro aqui já da web, da interface web do OpenSense.